Olá pessoal, eu sou Eduardo Vidal e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de manutenção. Eu começo perguntando qual a importância que você dá para a manutenção do seu imóvel. Muitas pessoas entendem que a manutenção se refere a grandes obras, um serviço um pouco mais pesado, como a questão de pintura, a troca de um piso ou um azulejo que esteja lascado ou trincado, a troca de uma torneira que, por exemplo, ela esteja pingando ou com manchada por conta de produto de limpeza, ou mesmo um flexível que esteja com vazamento. Mas eu entendo assim que até a faxina diária ou semanal de uma casa, a substituição de uma lâmpada, a substituição da resistência do chuveiro, o reparo de uma torneira também são atitudes de conservação e manutenção. Todos os materiais, componentes, equipamentos existentes em um imóvel, eles têm um prazo de validade, que é chamada vida útil. E antes que esse prazo acabe, a gente deve avaliar se compensa ou não a gente trocar, substituir ou reparar esse produto, esse item. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de ter uma quebra ou uma parada repentina desse produto, e aí vai causar para a gente muito mais dor de cabeça e transtornos para arrumar isso daí. Eu costumo comparar um imóvel a um carro, pela necessidade que ele tem de ter um plano de manutenção periódico, onde a gente deve fazer verificações, deve fazer reparos e trocas para que deixe tudo funcionando perfeitamente e sem nenhum problema ou surpresa. Como exemplo, a gente tem a revisão do rejuntamento de pisos e azulejos, a gente tem a limpeza daqueles trilhos das esquadrias de alumínio, que com o passar do tempo você percebe que a janela ou a porta, conforme você vai movimentando, ela fica mais rígida, ela risca, ela dá aquele ruído chato e tal. Isso significa o quê? Isso falta uma limpeza ou mesmo uma lubrificação nas portas e esquadrias de madeira. A gente tem aquela lubrificação das dobradiças também, que senão a porta fica rangendo e tal. Então esses tipos de coisas são manutenções que a gente tem que fazer. A limpeza de um ralo. A falta de uma manutenção adequada ao seu imóvel, além de trazer riscos à saúde, causa uma considerável desvalorização financeira. E que em alguns casos ele pode até inviabilizar o uso do seu imóvel. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu estou orçando um projeto de execução de uma modernização em um prédio comercial construído no início dos anos 80 e que, em função da falta de manutenção, hoje exige um investimento financeiro pesado para voltar ativa e começar a gerar renda. O prédio foi recém-adquirido pelo meu cliente, que provavelmente ele deve ter pago um preço muito abaixo do mercado em função dessa falta de conservação. Além da necessidade de modernização das instalações, dos equipamentos e principalmente da fachada desse imóvel, hoje ele passa a ter que atender à acessibilidade. Então eu vou ter que implementar elevador, banheiros acessíveis e vagas exclusivas para idosos e pessoas com necessidades especiais. Nesse tipo de intervenção, eu costumo adequar as modificações ao valor que a pessoa pretende investir no imóvel, para que a reforma seja não só funcional em termos técnicos, mas principalmente em termos estéticos. Muitas vezes o custo investido nesse tipo de reforma não compensa o retorno. Por isso que é muito importante a gente ter em mente que a manutenção e a conservação do imóvel é tão importante quanto a própria utilização dele. Se você mora em um apartamento, saiba que o condomínio ele tem obrigação legal de preparar um plano de manutenção predial para as áreas comuns. Essa manutenção tem a finalidade de resguardar a funcionalidade e o desempenho de todos os equipamentos e materiais utilizados nas áreas comuns do empreendimento. As garantias legais que as construtoras oferecem só valerão se o condomínio fizer a parte dele, ou seja, se ele seguir as instruções que estão no manual de uso, operação e manutenção fornecido pela construtora para o síndico. Essa mesma lógica vale para o seu apartamento, ou seja, você só vai ter a garantia da construtora se você seguir todas as instruções desse manual do proprietário. Se você mora numa casa térrea ou sobrado, as considerações são as mesmas em relação à manutenção. A única coisa é que você passa a ter alguns itens que você tem que se preocupar mais. A questão do telhado, a questão dos corredores laterais, a fachada externa e tal, que isso também existe nos apartamentos. Mas os apartamentos estão embutidos na área que a gente chama de área comum, onde é a atribuição do síndico. Numa casa, essas atribuições serão suas. Sendo assim, pense com muito cuidado na manutenção do seu imóvel. Faça as revisões e substituições necessárias e garanto para você que o investimento que você fez no seu imóvel será sempre muito bem valorizado. Deixe seu comentário ou dúvidas, compartilhe essa ideia com seus amigos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Abraço!